A gente teve ali os confrontos das oitavas de final na Euro e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses duelos, o que eles entregaram. Então vamos aí, ó, a gente tá nesse caminho, né, para a final da Eurocopa. A gente teve os resultados aí, Espanha e Geórgia. Quando a gente falou sobre ele na semana passada, a gente já previu, obviamente, era muito óbvio, né, que a Espanha era muito favorita e dentro de campo se confirmou, né, meninos? Pois é, a Geórgia acabou abrindo o placar, né? Fez 1-0, a gente até mencionou, né? Pontuou um pouquinho ali de que a Geórgia não era um time muito bobo, que poderia até surpreender eventualmente. Não achava que com uma classificação, mas dificultar o jogo. E acabou abrindo o placar, mas a Espanha realmente, acredito eu, inclusive, que seja o time mais sólido dessa Eurocopa, né? Dessa Euro aí, a Espanha que venceu todos os jogos até agora, só levou um gol, que foi esse da Geórgia, e vem apresentando acredito eu, com o melhor futebol até aqui, tá? Fabinho. Espanha, acho que a Espanha é favorita, né? Eu falava da Espanha desde o início da competição. Saiu atrás da Geórgia, mas depois passou o trator, né? 4-1, acho que é a seleção mais confiável de todas. A gente destacou um ponto, só para finalizar essa análise, a gente destacou um ponto da Espanha que realmente ela era muito forte. A gente tinha um pezinho atrás em relação à garotada, né? Que do meio para frente é um time muito jovem. Vai ser testado agora contra a Alemanha. Exato, esse é o grande ponto, né? E eu lembro que a gente falou, quando a gente analisou as favoritas, né, nessa Eurocopa, vocês colocaram os dois, a Inglaterra como a favorita, isso muito por causa do elenco, pegando individualmente ali os nomes da Inglaterra. Chegado agora às quartas de final, para vocês, a favorita é quem? Hoje eu acho que é a Espanha. Eu acho que o campeão vai sair desse confronto aí, talvez, entre Espanha e Alemanha, tá? Assim, não duvido a Holanda, beleza? Porque o outro lado, o outro chaveamento, a gente vai destrinchar um pouquinho mais, o outro chaveamento tá muito fraco, tá? Então, assim, a semifinal do outro lado provavelmente vai ser a Holanda. A gente vai se aprofundar mais um pouquinho, mas eu acho que a Holanda pode pintar, tá? A Holanda é uma das top 3 aí, eu diria, hoje, em relação ao futebol apresentado. Teve aquela derrota pra Áustria, mas ainda assim jogou muito bem ali também. E eu acho que a Holanda pode ser uma grande surpresa aí nessa Eurocopa, tá? Fábio, para você, a favorita hoje é também a Espanha ou você colocaria outra seleção? A Alemanha tem um fator casa, né? E o fator de ter um elenco um pouco mais experiente, apesar da Alemanha também ter alguns jogadores jovens, mas acho que são jovens mais consolidados, né? Jovens com uma carreira mais longa no futebol mundial. Assim, eu tenho quase certeza, assim, que o campeão vai sair desse chaveamento aí. Sim, desse duelo entre Espanha e Alemanha, né? Não só Ou do desse duelo, lado? mas desse lado, assim. Eu acho que a França até agora ainda não foi tão bem, mas eu acho que pode crescer ali na reta decisiva. Não foi tão bem contra a Bélgica, né? Teve que depender de um gol contra para avançar, mas esse lado está muito mais forte. Mas vou colocar a ordem de favoritos, tá? Espanha, Alemanha, França e Portugal. Porque eu acho que todos esses são mais favoritos do que qualquer outro time do outro lado da chave. A grande questão, eu lembro quando a gente descreveu a Eurocopa aqui antes de começar, eu particularmente colocava a França e a Inglaterra até com certa sobra, os dois ali num páreo de favoritas para essa Eurocopa, né? Em termos de elenco, em termos de momento dos jogadores para chegar para a Euro. Mas ainda não convenceram, né? Já são 4 jogos até aqui e nenhuma das 4 partidas, nem da França nem da Inglaterra até agora, trouxe esse ar de tipo assim, caramba, chegaram para ser campeão. Coisa que, por exemplo, eu enxergo a Espanha fazendo, a Alemanha fazendo, ainda mais com o fator casa, né, que dá uma aura maior ali. E a Holanda, eu acho que pode ser esse top 3 aí, eu diria que pode surpreender, tá? É engraçado como isso também se repete na Copa América, a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre a Copa América, mas com seleções que têm elencos melhores, nomes individuais melhores, que estão vivendo grandes momentos em suas equipes, mas não conseguem reproduzir o mesmo desempenho dentro de campo. Mas bora falar rapidamente aqui sobre esse outro duelo, Alemanha e Dinamarca. A Alemanha, para mim, a Espanha também, vocês já falaram sobre ela, mas eu acho que ela está meio um pouco nivelada nessa questão da Espanha de regularidade, de consistência. A Alemanha vem fazendo um bom desempenho desde a fase de grupos, assim como a Espanha, diferente de outras equipes, como vocês citaram, Inglaterra, a França, mas a Alemanha ela tem tido uma constância, né? Sim, concordo completamente. Inclusive, eu acho que o finalista vai sair desse confronto aí de Espanha e Alemanha, porque Portugal e França estão deixando muito a desejar, tá? Não é pouco, não. Então, chegaram aí muito, eu acredito, pela camisa, mas, como você disse, eu acho que a palavra é essa. Espanha e Alemanha são duas equipes mais sólidas, mais confiáveis. Poderia ser uma final, né? Mas Sim. até uma Até a final mas poderia ser a final. As quartas de final, né? Eu também acho, tô com o Matheus, acho que quem passar aí é o favorito para levantar a taça, assim. Ao menos que a França faça um jogo que ainda não fez contra Portugal, ou a Inglaterra contra a Suíça faça um jogo que ainda não fez. Eu acho que Espanha e Alemanha
sem sombra de dúvidas, as seleções mais fortes até aqui. É porque a gente trouxe até um ponto sobre a França, né? De que a França normalmente ela deixa a desejar um pouquinho na fase de grupo, mas quando chega no mata-mata engata. Mas já nas oitavas ela não foi bem contra a engatou, Bélgica, pelo né? contrário, Mas passou, né? Então, passou. Acabou passando. É que nem o Brasil, daqui a pouco a gente vai camisa falar pesou. mais, A questão né? da França, assim, a França já mostrou na última Copa que ela pode chegar a uma final. Então, eu acho que eu não duvido da França por isso, porque ela já mostrou recentemente que ela pode ir longe mesmo Também eu não concordo. tendo O um melhor futebol desempenho. exuberante, mas é um time mentalmente muito preparado, jogadores experientes. Então, eu também não duvidaria a França eliminar nem Espanha e Alemanha, por exemplo, quando se enfrentarem, porque aí é outra história, é jogo único e aí tudo que foi disputado antes na competição fica meio para trás. E ó, teve um jogo aqui que eu acho que em emoção, talvez o que mais entregou, né? Que foi Portugal e Eslovênia, que ficaram no 0-0, inclusive com direito a pênalti perdido de Cristiano Ronaldo, que poderia ter aberto o placar para a sua equipe no tempo regulamentar, não abriu. E aí esse jogo foi o único, inclusive, que foi para as penalidades, foi para a prorrogação e penalidades, né? Eu achava até que poderia ter tido mais. Sem gols também, né? Exato. E aí ficou no 0-0 e nos pênaltis brilhou a estrela de Portugal, brilhou o goleiro de Portugal e Portugal está nas quartas. Eu fiquei triste, né, com esse confronto, porque foi a grande zebra que eu tentei cravar aí do mata-mata, que seria a Eslovênia. A gente fez um acordo aqui, né, de que pelo menos uma zebrinha a gente tinha que cravar. E eu me lembro que eu mencionei que seria 0-0 e a Eslovênia passaria nos pênaltis. Então eu fiquei por um detalhezinho. Mas quando chega no mata-mata, velho, jogadores decisivos aí, a camisa pesa, e aí acaba decidindo. Foi o caso de Portugal. Acredito até que nem merecia também, não fez uma boa partida. A Eslovênia poderia. A Eslovênia perdeu um gol na prorrogação, cara a cara com o goleiro, né? As duas tiveram essa oportunidade, né? Tanto a Eslovênia cara a cara como o pênalti para Portugal. Porque a Eslovênia perdeu o Pipico não perderia. Aquele gol cara a cara. Jura, com certeza. E o nosso querido Cristiano Ronaldo que chorou, né? Tem esse ponto, né? Que foi a grande imagem da Eurocopa e até agora, o grande momento, né? Dá pra ver que psicologicamente ele não tá ali 100%, né? E agora ele tá enfrentando sentindo a França, ele tá sentindo a peso. vibe A do fim da despedida, digamos carreira. Eu acho assim, que né? ele Tá chegando no fim de carreira. Acho que bateu aquele sentimento de decepcionei meu povo. Se a minha seleção foi eliminada Sim. agora... E tem toda uma expectativa, Não podia porque chorar ele também, né? ele é meio que, digamos assim, o rei da Euro, né? Ele é o artilheiro da Euro, é o jogador... Com mais assistências com também. mais assistências. Enfim, ele tem muitos recordes aí nessa Euro. E até agora, ele não marcou gol porque nas penalidades não conta, né? Não Ele entra perdeu nas durante o tempo estatísticas. Então, tem tudo isso. Foi a primeira vez que ele não marcou na fase de grupos, não marcou nas oitavas. Tem muito peso em torno de Cristiano. E ali, parece que o robôzão se mostrou um pouco humano, Se mostrou humano, né? sim. E agora Portugal vai enfrentar a França, que, como vocês já comentaram, mas passou com uma certa dificuldade. Eliminou a Bélgica pelo placar de 1-0. Foi um jogo chato, viu? Foi o pior jogo dessas oitavas aí, eu diria. É aquela história, velho. A França, eu concordo com o que o Fábio até mencionou, né? O Fábio já adiantou. É uma seleção que, quando chega nessas horas, ela pode desencantar. Né? Até agora não mostrou muito para que veio. Né? Ainda segue invicta, né? Ganhou um jogo, na fase de grupos terminou com 5 pontos, não foi? Isso. E agora ganhou aqui mais uma. Mas ainda não tá jogando esse futebol todo. Contra um Portugal que também não jogou isso tudo aí contra a Eslovênia. Eu acho que vai acabar passando a França, tá? Mas eu acho que vai ser mais um confronto chato. Espero que seja um bom confronto, porque tem tudo para ser. Mas pelo que vem mostrando aqui... A gente vai falar de forma mais detalhada de cada confronto, mas só para a gente ficar aqui ainda nessas oitavas e falando de nomes. A gente está falando de seleções que não estão entregando, mas a gente falou muito lá no nosso primeiro central, antes da competição comentar, de nomes. A gente citou agora Cristiano, dá para citar também Mbappé, que é um cara que se espera muito, é um cara muito jovem, é um grande jogador, um dos melhores do mundo na atualidade, e que também não vem entregando, né, gente? Também não está correspondendo. Mas é aquilo, né? Pode ser que quando precise dele, de fato, ele tá aparecendo a disputa resolva. dessa bola de ouro, porque tem alguns jogadores candidatos, né, cotados, tá aparecendo, vai tu, não quero não, vai tu. O Bellingham tá querendo pra ele, tá? Vamos chegar fez lá. aquele gol de bicicleta, a gente vai falar, mas parece que tá assim, não, toma tu, não quero não, fica tu, Mas porque antes da quem gente tá... passar para o outro lado da chave, só mencionar a geração belga, mais um fracasso. Mais um fracasso, né? Encerrou, inclusive, o De Bruyne e ficou meio pistola lá com o repórter que perguntou isso, né? Foi, exato. Assim, a geração belga é porque a gente tem que relativizar um pouco, né? A Bélgica nunca foi uma potência no cenário de futebol. Dava pra ter ganho alguma coisa, porque, por exemplo, Portugal em 2016 nem tinha um timaço e acabou ganhando aquela Euro, né? Mas, assim, eu acho que é muito difícil também cobrar da Bélgica um título, né?
Foi uma geração que deu bons resultados, né? Foi semifinalista de Copa do Mundo, semifinalista de Eurocopa. Mas assim, chega ao fim, né? A gente até comentou isso, né, no outro central da Eurocopa, que já estava chegando ao fim essa seleção, essa geração bela, né? Pegou logo uma França, ela vacilou muito na fase de grupos, era para ter passado em primeiro lugar ali, né? Acabou dando uma derrapada, pegou a França, normal. Acredito que foi um resultado normal ser eliminado para a França nas oitavas. Sim, acho que a França era a favorita e esse favoritismo acabou se confirmando. Vamos agora para o outro lado da chave. Fábio, Romênia e Holanda aqui sem muitas surpresas, né? A Holanda desencantou, né? Jogou muito bem, né? Amassou 3-0, ficou barato ainda. Acho que pelo volume de jogo da Holanda poderia ter sido um placar mais elástico. A Romênia ter passado de fase já foi ainda mais em primeiro, né? Uma surpresa, ainda mais em primeiro, né? Eu acho que o que depois da classificação que viesse para a Romênia seria lucro e aí não conseguiu segurar aí a seleção holandesa, foi um resultado normal. A Romênia que vocês citaram, né, passaram em primeiro e a Holanda que se classificou como uma das terceiras melhores colocadas. Mas nesse confronto, de fato, a gente já tinha essa previsão de que a Holanda era favorita e dentro de campo, como vocês disseram, jogou muito bem. Talvez foi uma dessas oitavas, uma das melhores seleções que dentro de campo. Teve Espanha também, claro, mas porque ali era tão uma disparidade, embora a Romênia e a Holanda também, mas a Geórgia é mais fraca, inclusive, do que a Romênia. E aí a Holanda vai enfrentar a Turquia, que venceu a Áustria. Aí aqui é o nosso momento do tipster ganhar os biscoitos dele, porque ele falou, e enfim... Pensou na prenda para ele, inclusive, né? Ele foi dito. Vai pagar um din-din pra gente. Agora eu vou defender Fábio, porque você induziu ele a ficar com a Áustria. Está gravado no vídeo, você dizendo, eu vou ficar com a Turquia. Fica com a Áustria pra gente ficar diferente. Não, aí ele pegou, ele disse, tá bom, eu vou ficar. Não, eu confiava mais na Áustria mesmo. Era o mais comum, era a Áustria o Suíça e Itália, ele ficou calado, né? Que eu falei que a Suíça era... Mas a gente não combinou prenda, porque era mais... Não, mas a gente vai chegar lá, Fabinho. Esse ele esqueceu. Posso expor meus argumentos agora? Né? Não. Claro que não. Áustria e Turquia, porque era uma disparidade um pouco maior, né? E eu me lembro que até quando eu mencionei, eu acho que vai dar a Turquia, Fábio se assustou um pouco. Foi. Suíça e Itália era o confronto mais nivelado, né? Das oitavas de final. Só para fechar Romênia e Holanda, acredito que se confirmou, né? A gente até mencionou. Era o confronto com maior disparidade. Em termos de odds, a Espanha estava até sendo tratada mais favorita como a Geórgia. Mas eu acredito que a Geórgia ela tinha um potencial maior de surpreender a Espanha do que a Romênia tinha em relação à Holanda. E como eu disse, eu acho que a Holanda ainda pode surpreender muito, tá? Por mais que ela tenha passado em terceiro, só fez 4 pontos na primeira fase, eu tô gostando do futebol apresentado da Holanda e acho que tem um bom time também. Que quando chegar nessa... Tá se confirmando, né? Se confirmou nas oitavas. No mata-mata, eu acreditava que tendia a crescer. E vamos ver, né? Vai pegar uma Turquia agora, chega como favorita. Inclusive, é a maior disparidade, né? Agora das quartas de final. Acredito que mais uma vez vai se confirmar. Acredito que a Holanda passa com uma certa tranquilidade. E aí o grande teste de fogo vai ser um eventual Inglaterra. Mas a Holanda perdeu para a Áustria, que perdeu para a Turquia. Você tem um ponto. Agora, esse jogo, eu falei da emoção, né, que Portugal e Eslovênia teve pela questão de pênaltis, e pênaltis é sempre legal para o time dos outros, é maravilhoso. Mas Áustria e Turquia também foi um jogo legal, né, cara? E que defesa. A defesa da Copa. Que defesa da Euro. Qual é o nome do goleiro? Não vou arriscar não, que eu não vou passar essa vergonha. Diga você. Também não sei. Bora lá. Inglaterra e Eslováquia, né? 2-1 para a Inglaterra. Teve esse gol do Bellingham, lembrando que foi a Eslováquia que abriu. Ficou muita gente, inclusive, torcendo, achando que ia rolar uma zebra. Não rolou, a Inglaterra conseguiu a virada com esse golaço do Bellingham. Mas o que vocês acharam do futebol da Inglaterra? Ainda tá devendo. Tá devendo ainda. Assim, cara, tá complicado esse Portugal, França e Inglaterra, tá? Porque eu me lembro que eu mencionei que seria o meu top 3, em termos de, como eu mencionei, né, seleções que chegavam mais forte para ele. Mas, meu irmão, eu acho que tá bem abaixo do que eu esperava, tá? A Inglaterra acabou se classificando ali, foi já no último minuto, o Bellingham achou aqui, brilhou a estrela, né, de um dos melhores jogadores da temporada do futebol. Mas eu ainda acho que está devendo muito. A sorte da Inglaterra foi essa tabela aí que ela pegou, porque realmente esse chaveamento, né, em teoria, obviamente, mas com esse tá bem fácil. aí, nem essa tabela eu não acho que vai ser essa facilidade contra a Suíça, não. Acho que vai ser um jogo duro, tá? Vai ter dificuldades a Inglaterra mais uma vez. Então vamos agora para falar rapidamente aqui de Suíça e Itália. Tome, Fabinho, seu biscoito. Seu biscoitinho. Você acertou. Um ponto para cada. Foi um para cada. De resto, a gente concordou a diferença com é que o Matheus, ele tem quase 50 mil seguidores, ele faz o marketing, ele corta os momentos que ele acerta. E fica parecendo que só a gente... Mas tá tudo na internet. Aí fica parecendo que só ele acerta, mas...
Mas a Itália, a gente tem falado, será que a camisa pode pesar? É a atual campeã, né? Porque ainda não tem o novo. É a atual campeã da Euro. Mas, assim, a Itália já dava indícios que não iria muito longe, né, gente? Assim, a fase de grupos a gente acreditava, até porque passa muita gente. Então, já era esperado que ela passasse. Passou, mas dentro de campo, pelos jogadores, já não era uma equipe que dava para apostar tanto. Não chegou nem perto da classificação, né? A Suíça fez 2-0. Foi bem melhor foi desde o muito início. melhor desde o início do jogo. Então foi uma classificação muito merecida dos suíços que, cara, é chato, viu? Empatou com a Alemanha na primeira fase, Sim. venceu bem a Itália. Essa chave aí tá bem aberta, viu? Eu não duvido nenhum dos 4. A Turquia eu acho menos, tá? Ainda não aposto tanto na Turquia, não. Mas Holanda, Inglaterra e Suíça... Por exemplo, se a Suíça passa da Inglaterra, eu Pode acho chegar que na final. ela pode chegar na final tranquilamente.